Pronto, então bom dia, né, oficialmente. A partir de agora, a aula de revisão está sendo gravada com um aplicativo gravador de tela que eu já utilizava. Vamos ver se vai funcionar. Pessoal, eu coloquei aqui no chat uma relação dos assuntos que vocês vão precisar estudar para essa prova, certo? A escola já mandou o calendário de prova para todos os professores. Eu confesso que eu não abri, não tive tempo nem de abrir. Tá bom? Mas eu acredito que vocês já devem ter recebido também. Esses assuntos que eu coloquei aqui no bate-papo, eu coloquei também lá no Google Sala de Aula, mas ele só vai aparecer para vocês no final dessa aula. Então, quando a gente acabar aqui, vocês já passam por lá e já dão uma olhada. Eu coloquei cada capítulo e os tópicos. Então, se determinado tópico não está lá na lista, não é porque eu esqueci, não. É porque não vou cobrar na prova, certo? Então, vamos lá. Capítulo 1, urbanização. Né? Assim que a gente começou o ano letivo, a gente já veio com esse assunto aí. Em urbanização, eu não coloquei todos os tópicos. Tá bom? No capítulo 2, urbanização brasileira, capítulo inteiro. No capítulo 3, a temática ambiental e meio urbano, eu coloquei também só alguns tópicos. E no capítulo 4, que foi o último, como é praticamente uma continuidade do capítulo 3, né? O capítulo 4 tem o título A Morada Urbana e os Dilemas Ambientais. Eu coloquei apenas 2 tópicos, que são os movimentos ambientalistas e as unidades de conservação e corredores. Lá no meu sala de aula, eu coloquei esse roteiro de assuntos e coloquei também os vídeos que foram gravados por mim, tanto aquele último vídeo da semana passada, como também o anterior que eu tinha gravado para o YouTube. E coloquei mais alguma coisa, mas eu não tive como reunir todos os outros links por devido tempo, né? Estava um pouco apressado, mas não se preocupem não. Essa prova vai ser metade das questões objetivas e metade das questões subjetivas, tá bom? Então, você vai fazer no conforto do seu lar e não adianta nem eu dizer para vocês não usarem o Google, que vocês vão usar, né? Então, eu não espero menos do que uns 10 nessas provas aí. Mas vamos começar. Opa! É porque alguém está com o microfone ligado. Pessoal, quem for entrando, vai desligando o microfone. Tá certo? E se tiver alguém utilizando um notebook e um celular ao mesmo tempo, você vai ter que desligar, desativar o microfone de um dos dois. Dos dois, né, na verdade. Pronto, eu acho que foi resolvido. Porque eu estou olhando aqui na lista, não tem ninguém com o microfone ligado. A não ser eu mesmo. Deixa eu olhar de novo. Certo. Não, no meu não. No meu não, porque o meu celular está desligado. Isso só acontece quando eu fico com o celular e o computador ligado no momento. E nesse momento eu estou usando só o computador. Então não é o meu não, viu? Melhorou ou não? Pressuponho que melhorou. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Certo. Então, vamos começar, né? No capítulo 1, urbanização, né? Tem aquela parte da história da cidade, aquela parte é só introdutória, não vou colocar nada dali. Não, como eu estava falando, não se preocupem, viu? Vocês têm plenas condições de fazer essa prova. Um mundo cada vez mais urbano. Nós vimos aqui na página 17 que a tendência é que a população ela passe a morar cada vez mais na zona urbana. No Brasil, nós temos 85% da população morando na zona urbana e só menos de 15%, né, morando na zona rural. E no planeta nós temos hoje mais da metade da população morando em áreas urbanas. Então isso é uma tendência. As pessoas não querem mais morar
em áreas rurais. E como nós já falamos, os motivos para que as pessoas optem pelas áreas urbanas são os mais variados possíveis, né? Para a nossa realidade aqui, peraí, Yarley, ó, o Yarley está chegando. Yarley, eu já lhe falei na aula passada, eu vou falar novamente. Você não está utilizando o e-mail que você recebeu da escola, você está entrando com um e-mail diferente. Na aula passada e nessa permitiu o seu acesso por questões de urgência, né? Revisão de conteúdo, mas eu lhe pedi na aula passada e vou pedir de novo agora. Fale com o seu diretor de turma para ele lhe auxiliar, porque você não está entrando com um e-mail institucional, você está entrando com o seu e-mail particular, viu? Quem já entra com o e-mail da escola já entra direto. Bom, então pessoal, a tendência é as pessoas morarem cada vez mais em áreas urbanas, né? Para trabalhar, para estudar, vários motivos. E na página 18, desigualdade e sustentabilidade social urbana. Eu lembro que a gente falou demais nisso. Nós sabemos, basta a gente olhar para a nossa própria cidade, para o nosso próprio país, né? Existe uma grande desigualdade socioespacial na zona urbana, né? Você sabe que toda cidade tem o bairro nobre, tem o bairro periférico, né? Tem aquele bairro que é mais discriminado. Isso é a característica do Brasil inteiro. Isso é um reflexo da desigualdade socioespacial urbana. E nós estamos agora vivendo um momento que evidencia muito essa desigualdade socioespacial urbana. Nós estamos tendo aulas à distância, onde nós temos agora, nesse momento, segundo A, segundo B e segundo C, né? Então, são 40 e poucos alunos em cada turma. Nós teríamos que ter aqui pelo menos 100 e poucas pessoas, né? 120 pessoas. Mas nós temos só 54 pessoas. Por que isso acontece? Né? Motivos variados. Mas boa parte dos alunos, não do liceu, mas da rede pública do Brasil inteiro, tem extrema dificuldade em acompanhar esse momento de aulas à distância. Os motivos são variados. Ou porque não tem o celular, ou porque tem o celular, mas não tem internet, né? Ou porque mora em uma área rural e que não tem internet, ou porque está trabalhando. Infelizmente temos casos assim. Então, isso é um reflexo que a gente está vivendo na prática, que mostra o quanto o nosso país ele é desigual. Na verdade, o Brasil é um dos países que tem maior nível de desigualdade. E nós vimos aqui na página 18 que nos países pobres ou países em desenvolvimento, nós temos um menor desenvolvimento urbano. E nos países desenvolvidos, nós temos um maior desenvolvimento urbano. Tanto é que nós temos as grandes metrópoles nacionais, que no caso do Brasil nós temos só uma metrópole. Uma grande metrópole nacional. Vocês lembram qual é essa grande metrópole nacional? Exatamente. E em outros países nós temos outras grandes metrópoles. Outro exemplo, no Brasil nós não temos nenhuma megalópole. E o que é uma megalópole? Uma megalópole é a junção de várias metrópoles. Falamos disso em sala de aula. Então, no Brasil nós não temos nenhuma megalópole. No máximo nós podemos dizer que temos uma megalópole em formação, que é a megalópole, né, que está sendo formada entre as zonas metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, em outras cidades, como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país extremamente desenvolvido, nós temos várias megalópolis, né? Você tem duas grandes metrópoles que cresceram tanto que as suas áreas metropolitanas foram conurbadas. E aqui eu aproveito para relembrar o conceito de conurbação. Conurbação. Uma conurbação ocorre, né, quando duas cidades, ou no caso aqui que a gente está usando, duas regiões metropolitanas,
elas crescem tanto que se interligam. Isso se chama conurbação e isso a gente vê em sala de aula. Então nós temos essa particularidade nos países pobres e países em desenvolvimento em relação aos países ricos e desenvolvidos, né? Bom, aí nós vamos então para a página 20, urbanização e violência urbana. Também nós dedicamos um tempão das nossas aulas explanando essa questão da violência urbana, né? Saiu até um vídeo ontem, um vídeo real, né, de uma situação atual de home office, né? 4 pessoas trabalhando em conferências, assim como nós estamos agora, e teve uma das participantes que claramente estava sendo oprimida pelo marido, que aparecia atrás. Eu não sei se vocês viram, esse vídeo, né? É muito interessante, porque mostra um reflexo da realidade. Depois eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp para vocês. Então, a violência urbana, ela é um reflexo. Não era real, Amanda? Eu podia jurar que era real. Então, era só uma peça publicitária para chamar atenção para o assunto, né? Não perde o valor por isso, né? Eu imaginei que fosse real, mas a Amanda L está dizendo que não era real, que era uma peça publicitária para despertar o assunto aí, que realmente é um assunto muito importante. Foi feito em cima de uma pesquisa que nessa quarentena o índice de violência doméstica aumentou drasticamente, o que não podia ser diferente se nós temos então as pessoas concentradas no ambiente doméstico, né? Então é claro que essa violência ela aumentaria. Mas falando aqui da violência urbana, nós temos vários tipos de violência urbana, né? Não só a violência contra a mulher, nós temos também a violência no trânsito, nós temos a violência contra a criança ou adolescente, que essa violência pode ser também uma violência sexual, né? Abordamos isso em sala de aula. Pode ser uma violência no sentido de explorar a força de trabalho do adolescente. A violência, ela se disfarça, né, de outros assuntos, mas não deixa de ser violência. Violência não é só a violência física, tem outros N tipos de violência, né? Então, acho desnecessário abordar isso aqui na minúcia, porque nós já falamos bastante na sala de aula. Associada a essa violência, nós temos também a questão da falta de serviços básicos. Uma grande parcela da população ela não tem os serviços básicos que todo mundo precisa ter. E acabamos de falar, por exemplo, da internet, né? Que nem todo mundo tem. Né? E aí tem aquela grande polêmica em torno da questão do Enem. Né? O Ministério da Educação vai manter o Enem na mesma data, ou pelo menos até o momento ele não sinalizou que poderia mudar a data. Isso está gerando um debate muito grande, porque está todo mundo em casa, né? Nem todo mundo está tendo como estudar, e aí tem aquela peça publicitária que o governo colocou na semana passada, que vocês já viram com certeza, que aparece uma menina branca, com certeza de alto padrão financeiro, dizendo estude, onde você estiver, se vire, né? Ela está dizendo isso. Estude, o futuro está aí. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu me senti extremamente insultado com aquela peça publicitária, porque, como assim estude? Quem tem computador, internet e celular, estuda. E quem não tem, né? Então, assim, eu achei professor Robson, eu achei uma total falta de empatia com milhares, milhões de jovens que querem fazer o Enem, mas estão assistindo suas aulas de terceiro ano à distância, que não é o mesmo rendimento, não adianta você, só se você for muito disciplinado, né? E os que não estão assistindo, porque não tem como assistir, né? Então, a gente tem uma situação muito delicada isso aí. Então, isso vai impactar diretamente na questão
Os serviços básicos que boa parte das pessoas não tem. Tem uma estatística aí que está circulando, mas eu não vou dizer agora porque eu não estou me recordando o número exato. Não quero falar dados equivocados. Mas se alguém souber e quiser falar, a estatística do número de pessoas que não têm acesso à internet. Não sei se é 30 e poucos por cento, enfim, não tenho certeza. Mas é uma estatística alarmante. Grande parcela não tem internet mesmo. Está mais preocupada com outras questões mais prioritárias, né? Thaís, em torno de 30%, acho que um pouquinho mais de 30% dos jovens, né, das famílias brasileiras, aliás, que não têm internet em casa. Não é verdade, Mirella. Bom, grandes cidades e mobilidade urbana. Deixa eu ver aqui. Eu estou acompanhando aqui, gente, a lista de tópicos que eu fiz. Eu vou elaborar para um de vocês hoje à tarde ainda. Mas, como eu falei, será metade das questões de marcar e metade pesquisada. Pesquisada não, aliás. Não pesquisada. Metade de marcar e metade digitado. Pesquisada não. Eu não sei se são pesquisadas, mas adianta dizer que não pesquisa. Mas não é para pesquisar, não. Não com a minha conivência. Bom, grandes cidades e mobilidade urbana. Tá? Então, também já falamos sobre isso aqui, não vou abordar mais. Nós falamos que o problema da mobilidade urbana é um grande problema hoje das grandes cidades. Né? Basta vocês observarem o que está acontecendo aqui no Brasil, lá em São Paulo. Se vocês estão seguindo o meu conselho de assistir jornais, noticiários, né, vocês já viram que algumas cidades do Brasil estão fazendo como é que eu vou dizer aqui, adotando uma norma bem rigorosa de apenas carros com números, placas pares em um dia e em outro dia placas ímpares estão podendo circular. Né? Isso tem o intuito de diminuir o fluxo de pessoas no trânsito. E está tendo um reflexo na questão da mobilidade, grandes congestionamentos. Né? Acessibilidade, página 22, também é um outro problema que nós também falamos aqui. Não tenho certeza se eu vou colocar uma questão sobre esse tópico, mas leio de qualquer forma. E, enfim, a questão da acessibilidade, né, que nós falamos. Peraí. Sim. Pois tem que assistir, o jornal é essencial. Gente, a questão da acessibilidade é um problema, né? E como nós já falamos, acessibilidade não é só você ter as rampas de acessibilidade ou o banheiro adaptado com as barras. Não, isso é um dos traços da acessibilidade, uma das vertentes da acessibilidade. Mas nós temos um outro problema muito maior. Por exemplo, nós temos um aluno na nossa escola que ele tem aulas mediante o auxílio de um intérprete, que vai falar em Libras, vai pegar o conteúdo da aula e repassar para esse aluno. Né? Como é que um aluno que depende de uma tradução da aula para a linguagem brasileira de sinais, como é que esse aluno está se virando, né? Como é que ele está... Eu estou falando do aluno em geral, né? Do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Como é que ele está conseguindo ter as aulas? Será que ele tem como? Será que, por mais que a escola se esforce, tem como romper essa barreira da distância? Né? Então, assim, isso é um problema de acessibilidade, infelizmente, muito difícil de ser resolvido assim instantaneamente. Né? É um problema bem desafiador. Metrópoles, página 23. Nós falamos que as metrópoles elas têm uma hierarquia, né? Uma hierarquia. São níveis de importância. Nós temos aí a vila, e depois nós temos a cidade local, depois nós temos a metrópole regional, cidade regional, depois metrópole regional e depois metrópole nacional. São níveis de importância. Nós já falamos que a nossa metrópole nacional é São Paulo, né? Fortaleza também é uma metrópole, mas é uma metrópole regional, certo? Varjota é como se fosse a cidade local. Então, esses níveis de importância é de acordo com o crescimento, com o desenvolvimento urbano. Megacidades, página 25, falamos aqui
de megacidade e cidade global, que alguns de vocês podem estar fazendo algum tipo de confusão nesse momento. A megacidade é a cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Então, o único critério que a gente utiliza para afirmar que é uma megacidade é o critério dos habitantes. 10 milhões de habitantes é uma megacidade, né? Ah, esse apito não é aquilo, eu posso te garantir. O fone melhorou? Melhorou não? Melhorou. Não era o fone. Tem outro fone ali, mas não vou me levantar para buscar não. Tá dando para ouvir bem, né? Então, gente, então a megacidade, né, ela é um critério definido pela Organização das Nações Unidas e ela tem 10 milhões de habitantes. E a cidade global, ela não tem o critério do número de habitantes. A cidade global, ela vai ter apenas o critério do nível de desenvolvimento, né? Mas não, então não é aqui, gente, esse piada. Esse piada que vocês estão falando, sabe o que é? É o cooler do computador. O que é o cooler? É aquela ventoinha que fica na parte de baixo do notebook. Que parece um som da panela de pressão, mas está muito baixo. E todo computador tem. Então vamos lá. Megacidade, 10 milhões de habitantes. Cidade global é uma cidade que vai ter uma grande participação em redes hoteleiras internacionais, bancos internacionais, grandes empresas multinacionais, que agora a gente está chamando de transnacionais, né? Então, a cidade global, ela é uma cidade que ela tem uma importância não só para o país, como também para o mundo, várias partes do mundo. Por isso que ela tem o nome de cidade global. E nós fizemos até uma atividade que falava de São Paulo, né? Que São Paulo é uma cidade global. Ó, entrou um outro aluno agora, não deu para ver o nome. Esse outro aluno, um aluno, aliás, não está utilizando o e-mail que foi fornecido. Gente, eu queria muito que vocês observassem isso. Não é, não, olha, saiu. Porque você tem que observar que o seu celular, você pode ter várias contas de Gmail nele, de Google, várias. Eu, por exemplo, tenho 4 no meu celular, nos meus, no computador também. Então, quando eu vou entrar aqui, eu observo qual é a conta que eu estou logado. Ah, eu estou logado na minha conta particular, então eu vou lá e troco e coloco a conta da escola. Tem que ver isso aí, viu, gente? Exatamente, Emerson. Pessoal, capítulo 2, Urbanização Brasileira, página 30, né? Na página 32, nós começamos o capítulo falando que o Brasil era um país que até a metade do século XX era um país que ainda não era industrializado. E a nossa economia, antes da industrialização, era uma economia agroexportadora, ou seja, nós tínhamos já uma economia pujante, só que ela era pautada 100% na agricultura e na pecuária, né? A exportação desses bens primários, né? Desses produtos primários aí. Carne, couro, que mais? Grãos, como a soja, né? O cacau, também, que mais? O café. Então, nós tínhamos uma pauta comercial totalmente baseada na agroexportação. Quando nós passamos, então, a nos tornar um país industrializado, e nessa primeira metade do século XX, nós demos os primeiros passos rumo à industrialização, nós tivemos as primeiras manufaturas, inclusive do setor têxtil, né, em São Paulo. Depois isso foi engatinhando até que na década de 50, o presidente Getúlio Vargas criou as principais indústrias estatais do governo brasileiro. E aí sim o governo passa a se tornar, o país, aliás, passa a se tornar um país industrializado. E o Brasil passa então a ser um país que de agroexportador passou a ser um país urbano industrial.
mas nós falamos o seguinte: nós não abandonamos a agroexportação, nós apenas somamos a agroexportação com a indústria. Então, nós hoje somos um país bastante industrializado e que também tem uma pauta agroexportadora bastante diversificada. Na verdade, a pauta agroexportadora, a pauta agropecuária, ela responde por boa parte da nossa pauta de exportação, né? Então, nós temos aí, no momento, inclusive, uma crise, né? Que é essa questão da Covid-19. Todo mundo sabe que esse vírus ele surgiu na China, né? E aí existe um debate internacional de culpabilizar ou não culpabilizar, cobrar ou não cobrar a responsabilidade da China por ter descoberto esse vírus, por ter descoberto que esse vírus surgiu lá em alguma circunstância e não avisou aos organismos internacionais. Ela ficou retendo a informação, talvez não achava que ia extrapolar as fronteiras da China, né? Veja bem, o que eu estou dizendo é o que é consenso, é o que é fato, certo? O que não é fato, o que é apenas especulação e que está sendo usado como para inflamar o debate político local, é que o vírus foi fabricado. Vários cientistas já disseram que esse vírus não foi fabricado. Ele surgiu espontaneamente através da interação entre vários animais silvestres naquele mercado. Não foi o primeiro vírus que surgiu, né? Não é esse o meu foco. O meu foco é dizer o seguinte, que existe uma pressão muito grande para que não se fale que a China foi culpada de não ter avisado ao planeta mais cedo. Olha, gente, vazou um vírus aqui, surgiu um vírus aqui, e esse vírus ele tem um alto potencial de contaminação, então o mundo todo fica em alerta. A China não fez isso. E por que as pessoas não querem que se fale isso? Porque a China, no caso aqui do Brasil, ela é o nosso maior parceiro comercial. Não, não é o primeiro, Emerson. Já bem o terceiro, ou quarto, se eu não me engano. Então, a China é o nosso maior parceiro comercial, né? Então, por exemplo, toda a nossa soja, ou quase toda a nossa soja, é vendida para a China. Para vocês terem uma ideia da importância que a China tem para o Brasil. E aí, qual é o receio? É que se a gente ficar muito falando que a China é a culpada, que a China é a culpada, pode fazer com que a China vá comprar soja de outro país, né? Se eu não me engano, isso já está começando a acontecer. Então, é muito delicado para manter o equilíbrio, né? Então, o Brasil é um país hoje agroexportador e também industrializado, bastante industrializado. Nós sabemos que o crescimento urbano ele acontece simultâneo ao crescimento industrial. Quando você tem mais indústria, você tem mais crescimento urbano. Quando você tem mais indústria, você tem um maior crescimento da economia, você tem um maior desenvolvimento das atividades, do comércio, né? Melhora o nível de vida das pessoas, tudo isso aí vai impactar no desenvolvimento urbano, né, gente? Rede Urbana Brasileira, página 36. Aqui nós falamos que as cidades elas assumem funções urbanas. De acordo com a sua vocação, você vai ter esta ou aquela função, ou até cidades acumulando mais de uma função. Nós falamos de Canindé, que é uma cidade religiosa, falamos de Sobral, que é uma cidade universitária, né? Sobral também pode ser encarado como uma cidade que tem a vocação do serviço de saúde, afinal de contas, mais de 50 municípios do norte do Ceará acorrem para Sobral para fazer seus tratamentos de saúde, né? Fortaleza é uma cidade que tem várias funções, função comercial, função turística, né? Industrial. Então, essas funções que as cidades elas assumem é de acordo com o nível de desenvolvimento urbano, né? E de acordo com as particularidades locais. Metrópoles brasileiras, página 38.
Não vou abordar isso agora, no momento, mas está lá na lista para vocês lerem, tá certo? Desigualdades socioespaciais nas metrópoles, já falamos lá no começo também, acho desnecessário falar. Divisão regional do Brasil, página 41, isso aqui é bom você dar uma lida. Nós temos hoje no Brasil uma divisão regional que todo mundo conhece, que são as 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Que é a divisão mais recente e é a divisão que está em vigor. Mas nem sempre foi assim. Nós tivemos outras divisões, e aí você vai ver na página 42 e na página 43 mapas com essas divisões. Né? Você vai observar que o contorno das regiões mudou, o contorno dos estados também mudou. Basta você saber, por exemplo, que o estado do Tocantins ele só foi criado em 1989. E Tocantins foi desmembrado do estado do Goiás. Então, Goiás era bem compridão, né, e pertencia à região centro-oeste. Eles dividiram Goiás ao meio, ficou o Tocantins pertencente à região norte e o Goiás pertencente à região centro-oeste. E o Distrito Federal, que é aquele pedaço do estado de Goiás que não pertence ao estado de Goiás, pois é um distrito federal. Ali está a capital federal, que é Brasília, né? E ali estão, além de Brasília, as várias cidades satélites, que são núcleos urbanos periféricos, digamos assim, onde você tem concentrado ali boa parte da população. A pessoa me ligando aqui, não vou atender não. Então dê uma olhada aí na questão das regiões, viu? E aí, eu quero que você analise também que além da divisão física, em regiões físicas, nós temos uma outra divisão, que é a divisão em macro-regiões geoeconômicas, né? Onde nós temos aí 3 exemplos, né, de macro-regiões geoeconômicas. A que se destaca aqui é a última, que é a do grande Milton Santos, né? Nós falamos sobre Milton Santos durante as aulas. Foi um brasileiro, né, que conseguiu crescer como geógrafo e ele conseguiu, inclusive, se tornar professor de muitas universidades ao redor do mundo. Né? Milton Santos talvez, com certeza, né, um dos geógrafos mais importantes, né? E do Brasil, o mais importante. Né? Então, ele dividiu aqui as regiões geoeconômicas em região amazônica, centro-oeste, nordeste e concentrada. O critério utilizado por Milton Santos para dividir essas essas macro-regiões geoeconômicas é apenas o critério da vocação econômica. A região concentrada, se vocês observarem na página 43, vocês vão ver que lá estão os estados, né, que têm a maior concentração industrial, certo? Então ele utiliza o critério da vocação econômica. É óbvio que a divisão oficial do Brasil é a divisão em regiões físicas, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E aí vocês vão ver nas páginas 44 e 45 os diferentes níveis de urbanização das regiões brasileiras. Você vai saber que a região mais urbanizada é a região Sudeste, justamente porque lá é onde nós temos a cidade que primeiro se industrializou, que foi a cidade de São Paulo, né? E depois essa industrialização ela foi se ramificando para outras grandes cidades ali próximas, inclusive de outros estados, como Rio de Janeiro, como Minas Gerais. Então você tem na região Sudeste uma grande concentração de desenvolvimento urbano por conta da grande industrialização. Além disso, você tem que lembrar também que a região Sudeste é uma região praticamente costeira, boa parte dela é uma região costeira. E a região costeira, né, a região do litoral atlântico, ela foi a primeira região
a ser povoada no Brasil. Aquela costa, né, do Brasil foi a primeira região. Durante 3 séculos, os portugueses ficaram só ali, no litoral. Então, é claro que as regiões litorâneas são as mais urbanizadas. E aí vamos para o capítulo 3, a temática ambiental e o meio urbano. Nós começamos falando sobre o efeito estufa. Nós dissemos aqui que o efeito estufa, na verdade, é um mecanismo natural do planeta, né? Onde nós temos a famosa camada de ozônio, que ela vai filtrar apenas o necessário, vai passar de raios solares, raios ultravioleta, né? O excesso é repelido de volta para o espaço, né, para o vácuo. A camada de ozônio ela vai filtrar esses raios, porque se nós tivéssemos um excesso de calor, como nós estamos começando a ter por conta do aquecimento global, nós teríamos graves problemas, né, como estamos começando a ter. E se nós tivéssemos menos raios ultravioleta chegando até a superfície terrestre, nós teríamos o problema inverso, que seria o excesso de frio. Então, tem que haver um equilíbrio ali bem delicado, e esse equilíbrio é feito pela camada de ozônio e por outros gases que nós temos na atmosfera que cumprem essa função de filtro, de escudo, né? E o efeito estufa é a retenção desse calor. Então, não adiantaria nada a atmosfera terrestre fazer essa filtragem dos raios ultravioletas, né? Dos raios ultravioletas, e se ela não conseguisse reter esse calor? Já pensou se esse calor penetrasse na atmosfera e depois ele se esvaísse facilmente? Então, o efeito estufa é essa capacidade que a nossa atmosfera tem de reter esse calor aqui para a manutenção da vida terrestre. O que é responsabilidade humana, pelo menos para a maioria dos cientistas, tem alguns que acreditam que não, o que é nossa responsabilidade, gente, é o aumento do efeito estufa. E esse aumento do efeito estufa, como nós falamos, ele é decorrente da emissão dos gases poluentes, que são chamados de gases estufa, que são os gases que vão destruir a camada de ozônio, que vão deixá-la mais fina, que vão criar buracos na camada de ozônio, e esses buracos eles vão facilitar a entrada excessiva de calor na atmosfera terrestre. E aí nós teremos derretimento de calotas polares, alterações climáticas, onde era seco vai começar a chover em excesso, onde chovia em excesso vai começar a ficar muito seco. Nós temos fenômenos como El Niño, La Niña, né? Nós temos surgimento de furacões, onde antes não havia. Então, o clima do planeta está ficando louco e a causa é apenas o aquecimento global, para a maioria dos cientistas. Tem uma outra parte dos cientistas que defende que não, que o aquecimento global não é culpa do homem, que o fato dele ter, o fato do aquecimento global, Sabrina, desligue seu microfone. O fato de o aquecimento global ter começado exatamente no momento em que nós temos a primeira revolução industrial, isso aí foi só uma mera coincidência. Isso para alguns cientistas. A maioria, felizmente, defende sim que a culpa é do homem. Camada de ozônio, página 53, já falamos. Problemas urbano-ambientais. Aqui eu quero chamar particular atenção. Eu vou colocar uma questão na prova. Estou afirmando. Gente, desliga o microfone. Vou olhar aqui quem está com o microfone ligado. É a Cibele. Não, não é a Cibele não. Eu olho aqui, a pessoa não está mais com o microfone ligado, ela desligou. Desligou. Tudo bem. O outro sistema era bem melhor. Espera aí que minha câmera sumiu. Pronto, apareceu. Vamos lá. Então, como eu estava falando, vou colocar uma questão na prova
envolvendo os problemas urbano-ambientais, chuva ácida, ilhas de calor, poluição atmosférica, inversão térmica, a questão do lixo e a questão da ocupação irregular de encostas. Esses são os 5 principais problemas urbano-ambientais, que são problemas causados pela presença humana que não está conseguindo se adequar, né, sustentavelmente ao meio ambiente que já havia antes da nossa chegada e que também nós não estamos conseguindo dar uma qualidade de vida por igual para as pessoas. Então, nós temos esses problemas aí. Eu vou colocar uma questão envolvendo todos esses problemas aí. Então, portanto, dei uma lida, né? Não vou abordar porque acho desnecessário, a não ser que vocês façam questão. E o tempo já está exíguo também. Esse tópico, vai faltar água? Não precisa ler, pode pular. E aí nós vamos então para a página 66, a morada humana e os dilemas ambientais, que nós vamos cobrar somente 2 tópicos desse capítulo, que são o 3.1, página 71, os movimentos ambientalistas, né? Nós vimos na aula anterior que existem movimentos que pregam a conservação e outros que pregam a preservação. A preservação significa deixar a natureza totalmente intocada, nós não podemos usufruir dela para nada. E a conservação significa usufruir da natureza sem, entretanto, agredi-la, né? Usufruir só o que a gente necessita. Então, conservação e preservação. Existem movimentos ambientais que se encaixam nesses 2 critérios aí. E o outro tópico é o tópico 6, página 77, unidades de conservação e corredores ecológicos. Nós vimos que existem vários tipos de unidades de conservação, onde nós temos aí 2 tipos principais. Unidades de conservação de proteção integral e unidades de conservação de uso sustentável, certo? E aí nós temos em cada um desses critérios aí os tipos de parques, de unidade de conservação, de reservas que fazem parte deles. E os corredores ecológicos, que é página 78, corredores ecológicos são uma sequência de unidades de conservação contíguas que são criadas com o intuito de criar um corredor de preservação, um corredor ecológico. Essa é a ideia de corredor ecológico. É uma sequência de parques, de reservas, de unidades de conservação de diversos tipos que vão fazer fronteira uma com a outra com o intuito de criar uma barreira de proteção ambiental. Tá certo, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Se tiver, fale agora. Fale agora. Não, né? A prova estará, né? Porque eu ainda não elaborei, estará super fácil. Não se preocupem que todos os professores estão atentos a essa questão do momento que nós vivemos. Nós não vamos colocar uma prova muito rigorosa porque não seria justo, né, gente? Então, vocês podem olhar lá no Google Sala de Aula que está lá o roteiro com a lista de tópicos que eu estou pedindo para vocês darem uma lida, tá certo? Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Depois eu vou colocar esse vídeo, essa gravação lá no Google Sala de Aula para quem não está aqui presente.